padre quebrou o silêncio na confissão, mas Lampião descobriu e o destino foi trágico. Naquele calor escaldante de 1936, um pequeno povoado na Paraíba escondia mais segredos do que as almas que perambulavam por suas vielas empoeiradas. As sombras dançavam sob os pés dos moradores, como se sussurrassem histórias de traição e opressão. Dona Maria, com seus cabelos longos e olhos sonhadores, se sentia presa entre o sonho da liberdade e o pesadelo da realidade. O dia havia sido pesado, e o peso em seu coração a empurrava em direção ao confessionário, como se as paredes do sagrado pudessem aliviar sua dor. Mas o que deveria ser um momento de desabafo se transformou em um verdadeiro terror. O padre José, um clérigo de olhar penetrante e um passado cercado de mistérios, quebrou o silêncio da confissão de uma forma que Ana Maria jamais imaginara. O toque de suas mãos, antes visto como proteção, se tornara um ataque, um roubo da inocência, e a jovem saiu da igreja com o coração pulsante. "Não podemos aceitar a injustiça", gritou, enquanto decidia que a verdade precisava ser contada. Ana Maria, tremendo, escreveu uma carta ao famoso Lampião, o rei do cangaço. A missiva era um grito de socorro, um chamado à justiça que ecoou através da vastidão do sertão. Quando a carta chegou às mãos de Lampião, ele a leu em silêncio. Os ventos do sertão pareciam sussurrar promessas de vingança. Ele reuniu sua gangue, e logo o clima na cidade começou a mudar. A expectativa cresceu, e o medo também. Ninguém sabia o que esperar quando o cangaceiro e seus homens, como espectros do passado, se apresentaram diante da igreja. O confronto foi tenso, e a comunidade, fascinada e amedrontada, se reuniu como uma maré que vai e volta. Lampião, com seu olhar fulminante, desafiou o padre José. Os murmúrios da multidão se intensificaram. Quem será o verdadeiro rei desse sertão? Pensavam os habitantes, enquanto a tensão no ar se tornava quase palpável. A cena culminou em uma declaração de resistência e coragem. O som da corda que se apertava se misturou ao murmúrio aterrador da multidão. O corpo do padre balançava lentamente na árvore, como se estivesse pendurado entre o céu e a terra, refletindo a queda da fé da comunidade. Naquele momento, a cidade antes silenciosa se transformou em um caldeirão fervente de emoções e discussões acaloradas. Mas em meio ao caos, as duas mulheres que iniciaram aquela história sumiram. O que restou foi a dúvida, e as lendas começaram a circular. Onde estão Ana Maria e Dona Maria? O que restou de sua luta? O sol se punha no sertão, e com seu brilho avermelhado, vinham também os ecos de assombrações e mistérios, deixando um povo lamentando sua perda e perguntas sem fim sobre o futuro que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? O sol se punha no sertão, tingindo o céu de laranja e vermelho. Os ecos da morte do padre ainda ressoavam nas mentes dos moradores. Mas naquela noite, enquanto a poeira se assentava sobre o vilarejo, uma sombra se movia nas cercanias, trazendo consigo segredos que estavam prestes a ser revelados. Ana Maria e Dona Maria, as duas mulheres que haviam se tornado símbolos de luta e coragem, haviam desaparecido como um sussurro na brisa. Os rumores sobre suas travessuras se espalhavam rapidamente. A tensão na comunidade crescia, mas o verdadeiro desespero estava ainda por vir. No meio da noite, um grupo de pessoas se reuniu na praça, conversando em voz baixa. Ninguém ousava falar alto. O medo ainda permeava o... "Você tem notícias sobre elas?" perguntou o homem de preto com uma voz rouca, dando um passo à frente.
O capitão, visivelmente incomodado, balançou a cabeça, mas hesitou. Ainda não, mas vamos encontrar. Começou a responder. Mas antes que pudesse terminar, um grito cortou a noite. As pessoas viraram-se em direção à origem do som e viram uma figura despedaçada, caída no chão, coberta de sangue. Ao se aproximarem, o terror tomou conta. Era um dos membros da gangue de Lampião. Foi o reencontro de contas a acertar, murmurava ele, suas palavras entrecortadas por convulsões. Não, não pode ser, disse um dos presentes, enquanto o pânico se espalhava. Ele era o elo entre nós e Lampião. O homem de preto, então, revelou um pequeno pedaço de papel que parecia manchado de sangue. Essa foi a mensagem, uma entrega de traição. E você está no meio disso, capitão, disse ele, olhando diretamente para Antônio, como se cada palavra fosse uma facada. Os murmúrios recomeçaram, e o ar estava pesado. O capitão, agora pálido, gaguejou. Traição? Eu não. Mas não teve tempo de terminar. Dentre as sombras, um grupo de cangaceiros apareceu. O líder, com seu chapéu e olhar feroz, tinha uma expressão de vingança e dor. Você nos traiu, seu desgraçado! Grutou. Naquele instante, a verdade explodiu como um trovão no céu limpo. O capitão Antônio havia feito um pacto com o padre José, prometendo proteção em troca da submissão das suas gentes. As informações que saíam da igreja eram vendidas por ele ao cangaço. Agora, todos estavam em um jogo mortal, onde a linha entre amigo e inimigo se havia apagado. A multidão observava em choque. As revelações carregavam um peso insuportável. Como se enfraquecesse, o capitão recuou, e um grito ecoou. As pessoas começaram a se dispersar. A confusão dominava. Mas o pânico se intensificou quando, do meio da multidão, surgiu uma figura inesperada. Era Ana Maria. Ela estava diferente, com os olhos ardendo em clareza. Não se afastem. A verdade virá à tona. Ela bradou, sua voz ressoando como um eco do além. Para todos os presentes, ficou claro que as cartas de justiça ainda estavam em jogo. Mas o que poderia surgir das cinzas da traição? O que seria de Dona Maria? Onde estava ela? A presença de Ana Maria levantava mais perguntas do que respostas, e a noite que já havia começado com um raio de esperança, agora estava mergulhada em um abismo de incertezas. O sertão parecia mais escuro, quase pulsando com a expectativa de mais conflitos e revelações. Qual seria o próximo movimento desse tabuleiro mortal que se estabelecia diante deles? Ana Maria, com o coração acelerado, parou no centro da praça. Os olhares se fixaram nela, cheia de determinação e também medo. Mas algo estava diferente. Uma luz se acendeu em seu olhar. Ela havia voltado e com uma urgência que deixava todos nervosos. Escutem! Sua voz ecoou como um trovão. Não vamos nos deixar dominar pelo medo. A verdade virá à tona. O murmúrio crescia, mas o que ela tinha a dizer fazia o mundo ao seu redor parar. Até que, de repente, um barulho alto cortou o ar, como uma explosão. Um verdadeiro fogaréu de tiros ecoou pela escuridão. A multidão se agachou, presa entre o pânico e a vontade de entender. E foi então que a figura alta e ameaçadora do capitão Antônio apareceu, agora com sangue nos braços. O rosto dele estava pálido, e os olhos, antes cheios de autoridade, estavam repletos de desespero. Não fui enganado, gritou ele, a voz quebrando no ar pesado, como se o mundo lhe tivesse desabado. Ana Maria estreitou os olhos. O que você está falando, capitão? Sua voz tremia com uma mistura de raiva e confusão. E era nessa fração de segundos que tudo mudou. Uma mulher surgiu atrás dele, coberta por um manto escuro.
Dona Maria. Mas algo nela estava diferente. O olhar, o jeito de se mover. E quando ela puxou o manto, todos prenderam a respiração. Sou eu, minha filha. Não, não olhem assim. Ela gritou. O que ninguém esperava era que por baixo do manto havia algo que ninguém poderia imaginar. A marca de um pacto, um símbolo de traição. Dona Maria sussurrou. Eu fiz um acordo com o padre e o capitão. As palavras dela cortaram o coração de Ana Maria como uma faca afiada. Você? Como você pôde? A incredulidade tomava conta dela. O mundo estava desmoronando em questões não ditas. Você sempre disse que lutaria por nós. As lágrimas brotavam, mas sua mãe não recuava. A multidão olhava confusa e aterrorizada. Eu achei que era para o bem, Ana Maria. Eu não sabia que o padre tinha outro plano. Eu só queria proteger você. A voz de Dona Maria era um sussurro angustiado. Mas a brisa quente da noite continuava a carregar o peso do jogo em que todos estavam envolvidos. E o capitão Antônio, percebendo que a situação se tornava insustentável, avançou, seu braço ensanguentado apontando para os cangaceiros. Eu trabalhei com o padre, mas fui traído. O que ele queria? Ele queria se livrar de todos nós. Com isso, mais murmúrios se espalharam pelo povo. O clima estava prestes a explodir. Os cangaceiros, agora visivelmente agitados, trocaram olhares. E foi neste instante que uma notória figura emergiu da multidão. Um dos cangaceiros, conhecido como Chico, olhou para Antony e disse: Então você não é nosso inimigo? Você era apenas uma marionete. E Ana Maria, com o coração em pedaços, percebeu. Tudo o que tinha lutado estava manchado por mentiras. Vocês todos nos enganaram, ela gritou, a ira crescendo em seu ser. Mas enquanto os ânimos se acirravam e a tensão se tornava insuportável, algo mais estava prestes a acontecer. Uma batida ritmada começou a ecoar pela praça, como se o sertão estivesse pulsando, pedindo pela verdade. A multidão se silenciou, cada um sentindo um nó na garganta, a atmosfera tensa como um estalo. Então, do fundo da noite, um grupo de homens vestidos de branco apareceu, suas faces cobertas. Sem dizer uma palavra, eles avançaram em direção ao centro da praça, trazendo consigo uma sensação de premonição. O que mais estava escondido nas sombras do sertão? O que a verdadeira face da traição revelaria? O mistério se aprofundava, e a noite que parecia simples, agora era um labirinto de traições e segredos inconfessáveis. De repente, a sensação de esperança que tinha surgido desapareceu, deixando apenas incerteza e um grito silencioso por respostas a ecoar na escuridão. O mistério engrossava a atmosfera da praça, enquanto homens de branco avançavam lentamente. Suas vestes flutuavam no ar pesado, criando sombras que pareciam dançar como fantasmas. Todo mundo estava paralisado, os rostos se contorcendo em confusão e medo. Ana Maria sentiu o coração disparar. O que eles queriam? Eram mensageiros de um novo terror, ou traziam a verdade há tanto escondida? Quando o grupo parou em frente a Dona Maria e ao capitão Antônio, um deles avançou, retirando a cobertura do rosto. O que todos viram fez suas bocas se abrirem em um grito silencioso. Era o próprio Padre José, mas não como o conheciam. Seu olhar estava vazio, como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. A verdade, murmurava ele, tremendo. A verdade do quê? Ana Maria gritou, desesperada. Você não pode mais nos manipular. Os homens de branco se entreolharam, e um deles disfarçou um sorriso sem vida. Sabe as palavras, querida, disse um deles, sua voz suave, mas ameaçadora. Mas você ainda não entende, não? Todos nós somos marionetes nesse jogo. Dona Maria agarrou a mão da filha.
o aperto dela como se fosse um escudo contra o horror. Os murmúrios da multidão cresceram, até se tornarem um rugido. "O que você quer de nós, padre?" perguntou o capitão, a bravata escorrendo de sua voz. "Liberdade e vingança", respondeu o padre, agora parecendo mais uma sombra. "Aquele que controla os segredos controla as almas. E você, capitão, foi um dos primeiros a perder sua alma na escuridão." A tensão estourou como um estopim. Todos na praça se agitaram, mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão ressoou. Um clarão de luz ofuscante iluminou a noite. Algumas pessoas caíram, outras gritaram, e no meio do caos, Ana Maria viu seu mundo se despedaçar. No meio da poeira e das chamas, um cangaceiro conhecido como Chico sofreu um ataque de epifania. "O que é isso?" ele gritou. "O padre não é apenas um homem. Ele serve a uma força maior." As palavras dele foram como um choque. Ana Maria cobriu a boca com as mãos. Podia sentir a adrenalina queimando em suas veias. O padre José era mais do que um simples clérigo. Era parte de algo muito maior, muito mais sombrio do que podiam imaginar. Dona Maria soltou um grito e puxou Ana Maria para perto. "Nós precisamos sair daqui!" exclamou, mas a multidão já estava em fúria. As pessoas começaram a se espalhar, buscando abrigo ou tentando confrontar a figura do padre, que agora parecia um demônio entre eles. Enquanto a cena se desenrolava, um grito horrível rasgou o ar. Um dos homens de branco dera um passo à frente e, com um movimento cruel, desfez um manto que cobria a figura de um rapaz ferido. Era um dos cangaceiros que tinha desaparecido no caos, e agora estava caído, com olhos cheios de desespero, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Ele começou a sussurrar, apenas para que Ana Maria pudesse ouvir. "A verdade está dentro de você, Ana. Sempre esteve." Neste momento, algo dentro dela se rompeu. Como assim? O que ele queria dizer? Mas o retorno do caos não a deixava pensar. O capitão Antônio, agora unindo forças com a gangue, estava erguendo um rifle. A ordem conturbada cresceu na praça. "Se eles não se rendem, nós voltaremos." E as pessoas, sem saber a quem serviam mais, começaram a escolher lados novamente. Ana Maria sentiu o chão tremer sob os pés, e o peso da realidade a esmagava. O padre riu, um som profundo, revelando um poder malévolo. "Não se esqueçam, todos vocês têm uma escolha a fazer." Quando os tiros começaram a ecoar na noite, Ana Maria percebeu que a verdade que ela sempre buscou não era um simples segredo. Era uma janela para o abismo, um convite para um destino incerto. "Mãe!" gritou ela, mas tudo ao seu redor rapidamente se tornava um borrão de caos e desespero. E no meio daquela confusão, a última palavra ecoou: "A verdade vai prevalecer." Mas quem a conhecia realmente? As trevas se aproximavam, e com elas, a certeza de que nada seria como antes. O sertão, antes tão familiar, agora parecia uma selva de segredos e traições, onde tudo poderia mudar a qualquer minuto. Ana Maria sentiu a adrenalina percorrer seu corpo como corrente elétrica. O caos na praça parecia engolir tudo ao seu redor, enquanto ela tentava entender o que estava prestes a acontecer. O padre José, quase uma sombra humana, e os homens de branco que o acompanhavam, traziam um mar de mistério e terror. "Mãe, o que está acontecendo?" Ana Maria perguntou, com a voz embargada, enquanto puxava Dona Maria para mais perto, buscando proteção no calor do corpo dela. Mas Dona Maria estava paralisada, seu olhar fixo no padre José, como se esperasse uma revelação. O silêncio na praça era pesado, quase palpável. O medo tomou conta, e os murmúrios começaram a surgir lentamente, como uma onda de questionamentos que entornava a insegurança dos moradores. "Todos vocês estão tão perdidos!" exclamou o padre, a voz dele ecoando na noite como um trovão.
Querem saber a verdade? Mantenho a chave que desbloqueia o que está escondido nesta terra. Logo, uma onda de murmúrios tomou a multidão. A raiva começou a se misturar ao medo. O que o padre sabia? O que ele estava prestes a revelar? Ana Maria sentiu um nó na garganta. E foi então que aconteceu o inesperado. O homem que estava caído no chão, aquele cangaceiro ferido, levou a mão até a boca e começou a sussurrar, tentando vencer a dor. A verdade está dentro de você, Ana. Sempre esteve. A frase pesou no ar. Como assim? O que ele queria dizer? E antes que alguém conseguisse captar o peso das palavras, o padre José mostrou um sorriso sinistro. É isso. A verdade. Ela nasceu e cresceu entre vocês. Ele apontou para Ana Maria. Ela é a chave de tudo. Ela não é apenas a filha de Dona Maria, mas a verdadeira herdeira do poder que vocês não conhecem. Os olhos de Ana Maria se arregalaram. O que ele queria dizer? Uma herdeira? Seu passado inteiro, seu sofrimento, tudo aquilo poderia ter outro significado? A multidão ficou em choque, e os rostos se tornaram um emaranhado de confusão e espanto. Não, não pode ser, Dona Maria gritou, puxando Ana Maria para mais perto. Nem agora, nem nunca você deve carregar esse fardo. Mas suas palavras foram interrompidas por um novo grito, um eco de dor e desespero. Chico, o cangaceiro que havia iniciado tudo, se levantou abruptamente. Não podemos mais aceitar isso. Ana, você precisa saber. O pai não é quem pensa ser. Sua mãe, ela fez um pacto sacrificial. As últimas palavras foram como uma punhalada. O olhar de Dona Maria mudou. O que era indignação agora se transformava em pânico. Ela balançava a cabeça, como se quisesse escapar da realidade que começava a tomar forma. Não, não é verdade. Eu fiz isso para proteger você. Ana Maria, atordoada, sentiu-se como se o chão não existisse mais sob seus pés. Você o colocou acima de todos nós, não é? O que você fez? As palavras saíram como um grito acéfalo, e com a dor que queimava sua alma, ela olhou para o homem caído. E quanto a você? Qual é o seu papel nisso tudo? Neste instante, algo horrível aconteceu. O padre José levantou-se e, com um movimento rápido, desfez as amarras do cangaceiro ferido. Vocês não entendem. O que está em jogo é maior do que a vida de qualquer um de vocês. Uma explosão de energia percorreu a praça e, no instante seguinte, uma fumaça densa emergiu das sombras, fazendo com que todos tossissem e se afastassem, perdendo a ordem e se espalhando em pânico. E entre a confusão, Ana Maria teve uma visão. Flashes de memórias distorcidas, um passado que não era dela, mas que agora a cercava. A verdade que o padre trouxe à tona a desnudava diante da multidão. E quando a fumaça se dissipou, o que restou foi o olhar de cada um voltado para ela, como se esperassem que tomasse uma decisão que poderia mudar tudo. Como assim? Herdeira do quê? Ana Maria sussurrou, porque já sabia que o sentido da realidade estava prestes a mudar mais radicalmente do que poderia imaginar. Mais mistérios, mais perguntas e uma verdade que poderia destruí-los ou libertá-los. A inquietação tomou conta e o destino da praça estava entrelaçado com o dela. Que tipo de poder carregava? E quem realmente era seu pai? O sertão parecia estar segurando a respiração, esperando o próximo movimento. Ana Maria sentiu a adrenalina percorrer seu corpo como uma corrente elétrica. O caos na praça parecia engolir tudo ao seu redor, enquanto ela tentava entender o que estava prestes a acontecer. O padre José, quase uma sombra humana, e os homens de branco que o acompanhavam traziam um ar de mistério e terror. Mãe, o que está acontecendo? Ana Maria perguntou, com a voz em bar. Mas Dona Maria estava paralisada, seu olhar fixo no padre José, como se esperasse uma revelação. O silêncio na praça era pesado, quase palpável. O medo tomou conta,
e os murmúrios começaram a surgir lentamente como uma onda de questionamentos que entrava na insegurança dos moradores. "Todos vocês estão tão perdidos", exclamou o padre, a voz dele ecoando na noite como um trovão. "Querem saber a verdade? Mantenho a chave que desbloqueia o que está escondido nesta terra." Logo uma onda de murmúrios tomou a multidão. O receio começou a se misturar à curiosidade. O que o padre sabia? O que ele estava prestes a revelar? Ana Maria sentiu um nó na garganta. Foi então que aconteceu o inesperado. O homem que estava caído no chão, aquele cangaceiro ferido, levou a mão até a boca e começou a sussurrar, tentando vencer a dor. "A verdade está dentro de você, Ana. Sempre esteve." A frase pesou no ar. Como assim? O que ele queria dizer? E antes que alguém conseguisse captar o peso das palavras, o padre José mostrou um sorriso sinistro. "É isso, a verdade. Ela nasceu e cresceu entre vocês." Ele apontou para Ana Maria. "Ela é a chave de tudo. Ela não é apenas a filha de Dona Maria, mas a verdadeira herdeira do poder que vocês não conhecem." Os olhos de Ana Maria se arregalaram. O que ele queria dizer? Uma herdeira? Seu passado inteiro, seu sofrimento, tudo aquilo poderia ter outro significado? A multidão ficou em choque, e os rostos se tornaram um emaranhado de confusão e espanto. "Não, não pode ser!" Dona Maria gritou, puxando Ana Maria para mais perto. "Nem agora, nem nunca você deve carregar esse fardo." Mas suas palavras foram interrompidas por um novo grito, um eco de dor e desespero. Chico, o cangaceiro, se levantou abruptamente. "Não podemos mais aceitar isso. Ana, você precisa saber. O padre não é quem pensa ser. Sua mãe, ela fez um pacto sacrificial." As últimas palavras foram como uma punhalada. O olhar de Dona Maria mudou. O que era indignação agora se transformava em pânico. Ela balançava a cabeça como se quisesse escapar da realidade que começava a tomar forma. "Não, não é verdade. Eu fiz isso para proteger você." Ana Maria, atordoada, sentiu-se como se o chão não existisse mais sob seus pés. "Você o colocou acima de todos nós, não é? O que você fez?" As palavras saíram como um grito angustiado, e com a dor que queimava sua alma, ela olhou para o homem caído. "E quanto a você? Qual é o seu papel nisso tudo?" Neste instante, algo horrível aconteceu. O padre José levantou-se e, com um movimento rápido, desfez as amarras do cangaceiro ferido. "Vocês não entendem. O que está em jogo é maior do que a vida de qualquer um de vocês." Uma explosão de energia percorreu a praça e, no instante seguinte, uma fumaça densa emergiu das sombras, fazendo com que todos tossissem e se afastassem, perdendo a ordem e se espalhando em pânico. E entre a confusão, Ana Maria teve uma visão. Flashes de memórias distorcidas, um passado que não era dela, mas que agora a cercava. A verdade que o padre trouxe à tona a desnudava diante da multidão. Quando a fumaça se dissipou, o que restou foi o olhar de cada um voltado para ela, como se esperassem que tomasse uma decisão que poderia mudar tudo. "Como assim? Herdeira do quê?" Ana Maria sussurrou, porque já sabia que o sentido da realidade estava prestes a mudar mais radicalmente do que poderia imaginar. Então, um som surdo cortou o ar. Um tiro, então outro. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O povo gritou e a multidão se agitou. Em meio ao tumulto, Ana Maria viu um rosto familiar, reconheceu os olhos. Era o seu pai, o homem que ela pensava ter perdido para sempre. Ele estava ali, de pé. Sua expressão era de uma confusão terrível. Mas ao invés de consolo, o choque foi total. Ele também estava vestido de branco, com os homens que pareciam ser parte do grupo do padre. "Você está vivo? Mas como?"
gritou Ana, lutando contra o turbilhão de emoções. O tempo parecia se contrair ao redor dela. A revelação se arrastava como sombras que saíam à luz. Porque fui ensinado a me esconder nas sombras. Ele respondeu, sua voz carregada de peso. O que seu passado realmente esconde é algo que faz parte de nós dois. Você e eu somos mais importantes do que imaginamos. E enquanto a raiva e o medo da multidão cresciam, Ana Maria percebeu que tudo ao seu redor era uma teia de mentiras. O que ela sempre acreditou, os amigos, os inimigos. Ao confrontar a verdade de sua linhagem, ela poderia acabar se confrontando consigo mesma. Uma nova onda de gritos e tiros cortou a praça. Mas, ao invés de procurar abrigo, Ana Maria apenas olhou para o homem diante dela. O peso do mundo agora nas costas. Que decisões teria que tomar? A noite ainda guardava muitos mistérios, e dentro de si, ela sentia que a tempestade estava apenas começando. Ana Maria sentiu a adrenalina percorrer seu corpo como uma corrente elétrica. O caos na praça parecia engolir tudo ao seu redor enquanto ela tentava entender o que estava prestes a acontecer. O padre José, quase uma sombra humana, e os homens de branco que o acompanhavam traziam um ar de mistério e terror. Mãe, o que está acontecendo? Ana Maria perguntou com a voz embargada, enquanto puxava Dona Maria para mais perto, buscando proteção no calor do corpo dela. Mas Dona Maria estava paralisada, seu olhar fixo no padre José como se esperasse uma revelação. O silêncio na praça era pesado, quase palpável. O medo tomou conta e os murmúrios começaram a surgir lentamente, como uma onda de questionamentos que entrava na insegurança dos moradores. Todos vocês estão tão perdidos, exclamou o padre, a voz dele ecoando na noite como um trovão. Querem saber a verdade? Mantenham a chave que desbloqueia o que está escondido nesta terra. Logo, uma onda de murmúrios tomou a multidão. O receio começou a se misturar à curiosidade. O que o padre sabia? O que ele estava prestes a revelar? Ana Maria sentiu um nó na garganta. Foi então que aconteceu o inesperado. O homem que estava caído no chão, aquele cangaceiro ferido, levou a mão até a boca e começou a sussurrar, tentando vencer a dor. A verdade está dentro de você, Ana. Sempre esteve. A frase pesou no ar. Como assim? O que ele queria dizer? E antes que alguém conseguisse captar o peso das palavras, o padre José mostrou um sorriso sinistro. É isso, a verdade. Ela nasceu e cresceu entre vocês. Ele apontou para Ana Maria. Ela é a chave de tudo. Ela não é apenas a filha de Dona Maria, mas a verdadeira herdeira do poder que vocês não conhecem. Os olhos de Ana Maria se arregalaram. O que ele queria dizer? Uma herdeira? Seu passado inteiro, seu sofrimento, tudo aquilo poderia ter outro significado? A multidão ficou em choque, e os rostos se tornaram um emaranhado de confusão e espanto. Não, não pode ser! Dona Maria gritou, puxando Ana Maria para mais perto. Nem agora, nem nunca você deve carregar esse fardo. Mas suas palavras foram interrompidas por um novo grito, um eco de dor e desespero. Chico, o cangaceiro, se levantou abruptamente. Não podemos mais aceitar isso. Ana, você precisa saber. O padre não é quem pensa ser. Sua mãe, ela fez um pacto sacrificial. As últimas palavras foram como uma punhalada. O olhar de Dona Maria mudou. O que era indignação, agora se transformava em pânico. Ela balançava a cabeça, como se quisesse escapar da realidade que começava a tomar forma. Não, não é verdade. Eu fiz isso para proteger você. Ana Maria, atordoada, sentiu-se como se o chão não existisse mais sob seus pés. Você o colocou acima de todos nós, não é? O que você fez?
As palavras saíram como um grito angustiado, e com a dor que queimava sua alma, ela olhou para o homem caído. E quanto a você? Qual é o seu papel nisso tudo? Neste instante, algo horrível aconteceu. O padre José levantou-se e, com um movimento rápido, desfez as amarras do cangaceiro ferido. Vocês não entendem. O que está em jogo é maior do que a vida de qualquer um de vocês. Uma explosão de energia percorreu a praça e, no instante seguinte, uma fumaça densa emergiu das sombras, fazendo com que todos tossissem e se afastassem, perdendo a ordem e se espalhando em pânico. E entre a confusão, Ana Maria teve uma visão. Flashes de memórias distorcidas, um passado que não era dela, mas que agora a cercava. A verdade que o padre trouxe à tona a desnudava diante da multidão. Quando a fumaça se dissipou, todos se viraram ao ouvir um outro grito que cortou a noite. Do meio da confusão, surgiu um homem alto, de cabelo desgrenhado e olhar perturbado. Era Francisco, amigo de infância de Ana Maria, que todos pensavam ter desaparecido em um ataque do cangaço meses atrás. Ele estava com um olhar futuramente agonizante e entre os dentes, Eu sei de tudo. Você precisa ouvir. As palavras dele eram um sopro desconcertante. A multidão fez silêncio, e Ana Maria, confusa, caminhou até ele. O que aconteceu com você? Onde você esteve? Francisco tossiu, como se tivesse engolido a dor. O padre. Ele não é apenas um homem de fé. Ele é a encarnação de uma maldição. Ele assassinou meu pai. Eu sou seu irmão, Ana. Somos filhos do mesmo pai. A revelação abala o chão sob os pés de Ana Maria mais do que a poeira que os rodeava. O que ele estava dizendo? Irmãos? A praça agora estava em silêncio absoluto. O olhar de Dona Maria se perdeu em desespero e confusão. Como isso é possível? A incredulidade estremeceu sua voz. Francisco, com lágrimas nos olhos, respondeu: Eu escapei para não ser a próxima vítima do padre. Ele controlava tudo. E se você se levantar contra ele, Ana, não haverá outra escolha a não ser a morte. Ana Maria sentiu a cabeça girar. Todo o seu mundo desmoronava enquanto a verdade bombardeava suas certezas. O que isso significava para ela? O que a ligação com Francisco significaria para a luta contra o padre? Podia o amor fraternal se tornar uma arma? Ela lutou contra a fraqueza que lhe dominava. E enquanto os olhares na praça se fixavam em Francisco, a noite se tornava mais escura. O que essa nova verdade representava para a sua luta? O que mais o padre tinha escondido? A tensão aumentava na praça, e todos sabiam que algo terrível estava prestes a acontecer. Era o começo de algo imenso. Mas o que viria depois? No fundo, Ana Maria compreendia que nada seria como antes. E um vórtice de segredos estava apenas começando a girar. Ana Maria sentiu seu coração disparar enquanto as palavras de Francisco ecoavam em sua mente. A revelação era imensurável, um golpe que a fez vacilar. Irmão, os pensamentos te atropelavam. O que isso significava para sua mãe? O que é que teria acontecido em suas vidas que a levara a esconder toda essa verdade? Mas enquanto tentava juntar as peças, um som estrondoso rompendo o ar cortou seus pensamentos. Um estrondo, uma explosão. O chão tremeu sob seus pés e a poeira subiu em nuvens densas, ofuscando a visão. O caos tomou conta da praça, os gritos e o desespero se misturando em um só clamor. As pessoas começaram a correr, revirando e esmagando umas às outras na tentativa de escapar. Mãe! Ana gritava, buscando Dona Maria no meio da confusão, mas a cena ao seu redor era um pânico generalizado. A imagem de Francisco, com os olhos arregalados e a expressão de desespero, se tornava um borrão na sua memória. Ele parecia tão distante, como se estivesse no meio de um pesadelo. O padre José riu, um riso carregado de loucura, em meio ao tumulto. Vocês não entendem, não é? O verdadeiro poder não está na verdade,
mas na destruição. O jogo sempre foi meu. Suas palavras ecoaram, e como se um controle invisível o guiasse, ele lançou um olhar vitorioso para o céu. Uma nova onda de explosões seguiu-se, e chamas começaram a tomar conta de um dos prédios próximos. Ana Maria, ainda atordoada, viu sombras se movendo entre a fumaça. Não eram apenas os homens de branco. Aparecia um grupo de cangaceiros, mais ferozes e determinados do que ela jamais tinha visto. E entre eles estava Lampião, com um olhar que misturava fúria e vingança. O rei do cangaço, no auge do furor. "Vocês pensaram que podiam se livrar de mim", ele gritou, a voz cortante como uma faca. "Ninguém foge de sua verdadeira herança. A terra está em dívida, e eu vim cobrar." Ana Maria tentou processar. Herança? O que ele sabia? Mas uma nova onda de terror a paralisou quando viu uma figura emergir na escuridão. Era Dona Maria, envolta em um manto negro, com um olhar demencial de quem havia tomado uma decisão terrível. "Mãe, o que aconteceu?" gritou Ana. Mas Dona Maria ergueu a mão. Seu olhar não era mais materno, estava repleto de uma determinação que Ana nunca havia visto. "Já é tarde. Você precisa entender, meu amor, que eu não sou quem você pensa." A revelação estava à beira de explodir, e com isso, os ecos de sua própria história começaram a ruir. Um grito de dor cortou a noite, e Ana, potentes metrônomos de angústia, intensos, também ouviu os gritos de Francisco. "Ana, cuidado." Ao olhar, ela viu o homem caído entre a fumaça e as chamas, a vida se esvaindo dele, uma cena de desespero. O que era amor fraternal, agora se tornava um campo de batalha. "A verdade vai nos consumir se não tomarmos uma decisão." O grito perdido de Francisco ecoou, mas a voz de Dona Maria sobrepôs. "Fui eu quem fez o pacto com o padre. Fui eu quem entregou nossos destinos." Ana sentiu um gelo no coração. O mundo dela estava se desfazendo, e as revelações pareciam terem uma vida própria, soltas como pássaros. "Como assim? Por que você fez isso?" O ar estava pesado de emoções. "Mãe", esforçou-se para dizer, mas antes que pudesse continuar, os cangaceiros começaram a se mover. A multidão começou a se dispersar desesperadamente. Ana Maria não sabia o que fazer. Para quem ela deveria se voltar? Para a figura imponente de Lampião? Ou para sua mãe, agora envolta em segredos que a devastavam por dentro? Catapum! Outra explosão. Mais destroços voaram pelo ar, como fragmentos de um sonho quebrado. E, no meio do tumulto, um novo grito cortou a tensão. "Vocês conhecerão a verdade", bradou o padre José. E a intensidade de sua voz refletia algo muito mais profundo. "A vida de cada um de vocês foi uma ilusão criada por mim. O que você era, Ana Maria, não é por acaso." E enquanto o caos o cercava, Ana Maria se viu em um mar de incertezas, e a linha entre amigo e inimigo tornava-se borrosa. O que era verdade e o que era manipulação? A praça, antes cheia de seus amigos, agora estava repleta de inimigos conhecidos e desconhecidos. Ela olhou para sua mãe com um coração pulsante. A batalha pelo que era verdade não estava apenas longe, estava diante dela. E a única coisa que permanecia inalterada eram os ecos de que um novo caminho estava se abrindo. Não só para ela, mas para todos. O sertão ainda guardava muitos mistérios, mas o famoso rajada dos tiros persistia, e a incerteza era o único destino certo. O que viriam a descobrir em meio às chamas? A praça estava em chamas. O calor enchia o ar, e o cheiro de fumaça envolvia tudo. Ana Maria observou a carnificina se desdobrar diante dela, seu coração batendo descompassado. Tiros ecoavam, gritos se misturavam. A cena estava se desenrolando como um pesadelo sem fim. "Mãe!" gritou, mas a resposta veio em forma de confusão e desespero. Enquanto ela estava paralisada, a presença de Francisco ainda puxava para a realidade. Ele estava machucado,
mas mais vivo do que nunca. A verdade, Ana, nós não temos tempo, dizia ele ofegante enquanto procurava uma maneira de escapar do caos. Dona Maria, com os olhos repletos de uma determinação sombria, virou-se para o padre. Você não pode controlá-los para sempre, padre. O ganho de poder está custando vidas. A voz dela vibrava com um misto de emoção e raiva. Mas naquele instante, algo mudou. O que parecia ser uma simples rixa entre gangues, rapidamente se transformou em uma batalha de mundos. O padre José, com um olhar triunfante, estendeu a mão e invocou uma nuvem escura, que parecia se concentrar ao seu redor. Vocês não entendem, não são apenas vidas em jogo, mas seu destino. O sertão possui segredos que nem todos estão prontos para suportar. A multidão, em vez de socorrer, começou a se afastar, os rostos marcados por um medo antigo. Aflições se misturavam a murmúrios, enquanto os clérigos e os cangaceiros se espremiam em um círculo caótico. Ana Maria se sentiu encolher. O chão tremeu, e mais uma explosão sacudiu a praça, a poeira subindo até as nuvens. "Vamos sair daqui!" Francisco gritou, puxando-a pela mão. Mas antes que pudessem dar um passo, uma sombra deslizou em direção ao padre e a multidão silenciou. Era uma figura mística, quase sobrenatural, que emergiu do nevoeiro em torno deles. "Eu sou o guardião do que está escondido." Sua voz ecoou como um trovão. "Quem é você?" Ana Maria sussurrou, o medo a enclausurando. Mas a figura, envolta em uma luz inexplicável, apenas gesticulou. A antiga linhagem clama por justiça. Nesse instante, Lampião, que até então se destacava com sua fúria, virou-se. Seu olhar estava fixo na nova presença. "Você não é quem diz ser. Pare. Não se atreva a brincar com esta terra." Mas a verdade assombrosa já estava a caminho. A figura se despediu da escuridão e revelou seu rosto. Era o próprio pai de Ana Maria. Todos ficaram em choque. "Eu estive escondido, Ana. Você precisa entender que a sua vida, nossos destinos, tudo isso é parte de algo maior. O padre não é o único que controla essa terra. Há uma força muito maior." A revelação cortou como uma faca. Ana Maria ficou sem palavras. O que ele queria dizer? Como ele poderia estar ali depois de todos esses anos? E a ligação que ela achou que tinha com a sua mãe e Francisco agora parecia uma falsa verdade. A multidão se aglomerou, confusa e cada vez mais amedrontada. "Vocês querem a verdade? Ela está entre nós." A figura insistiu, gesticulando em direção ao sertão. "Toda a injustiça será exposta, mas a um custo doloroso. As vidas perdidas, elas clamarão por redenção." E enquanto a tensão crescia, o padre José fez um movimento súbito. "Você não pode interferir. O plano já começou e quem se opõe sofrerá as consequências." Mais tiros ecoaram e a multidão começou a se dispersar. Ana Maria não sabia mais em quem confiar. O que realmente estava acontecendo? O que isso significava para ela? O grupo de cangaceiros se preparava para um ataque, o que acentuava o pânico. Então, um novo grito rasgou o céu. Mais uma explosão, e neste momento Ana Maria percebeu que muitos segredos estavam prontos para vazar, que suas escolhas a levariam longe do que imaginava. "Mãe!" gritou novamente, mas os ecos permaneceram sem resposta em meio ao tumulto crescente. E enquanto tudo se desmoronava, a pergunta pairava no ar. Até onde cada um estaria disposto a ir para descobrir a verdade? O caos na praça atingiu seu ápice. Tiros ecoavam, e a fumaça das explosões sufocava o ar. Ana Maria sentiu o medo apertar seu coração enquanto observava a luta entre os cangaceiros e os homens do padre José. Francisco, ao seu lado, estava desesperado, disposto a protegê-la a todo custo. "Precisamos sair daqui, agora!" ele gritou, puxando-a pela mão. Dona Maria se aproximou, com olhos cheios de dor e arrependimento. "Ana, eu
Eu não queria que tudo terminasse assim. Nós podemos superar isso. Mas a raiva e a confusão ofuscaram qualquer tentativa de reconciliação. A verdade está nas sombras, bradou o padre, cercado por sombras que pareciam dançar ao seu redor. O clima ficava cada vez mais tenso. A presença do pai de Ana Maria, o homem misterioso, pairava como uma nuvem de incertezas. Você precisa escolher, Ana. Esta é a hora. A voz dele reverberava, cheia de urgência. Escolher entre o quê? Entre traição e verdade. Entre o passado e o futuro. Ana Maria gritou, sentindo o nó em sua garganta. A praça estava cheia de dor, gritos e inevitabilidade. O sertão rugia ao seu redor, como se estivesse reclamando por justiça. Lampião avançou, o olhar feroz e determinado. A luta agora é por todos nós. Não vamos deixar que a mentira defina o futuro desta terra. Suas palavras ecoaram no ar, e todos os presentes sentiam a intensidade crescente da batalha. Dona Maria, agora mais presente, segurou a mão da filha e disse: Nós enfrentamos isso juntas, Ana. Não podemos deixar que o passado nos defina. Mas antes que qualquer uma pudesse reagir, o chão tremeu novamente. Uma nova onda de explosões cercou a praça. Ana Maria viu o homem ferido se arrastar. Sua expressão era de pura dor. A verdade, Ana, sou eu quem pode acabar com isso. A multidão estava em pânico, mas Ana Maria sentiu algo mudar dentro dela. Ela encostou a mão no peito, a adrenalina pulsando. A revelação sobre seu irmão, Francisco, passou como um relâmpago em sua mente. Ele era parte da luta. Juntos podemos vencer, gritou Ana. Suas palavras cortando o silêncio como uma faca afiada. A multidão hesitou, e o caos, por um momento, se aquietou. Ana Maria se posicionou à frente, o olhar ardente. Chega de mentiras. É hora de expor os segredos. Queimemos as sombras que nos assombram. Sua voz vibrava como um eco de determinação. Nesse instante, algo mágico aconteceu. O céu se abriu, e a tempestade que antes se formava trouxe uma chuva de esperança. Os cangaceiros se juntaram aos moradores, formando uma aliança inesperada. Por que seremos marionetes em um jogo sombrio? Uma voz da multidão se elevou, seguida por outra e mais outra, até que todos se uniram. Lampião ergueu a espada, pela liberdade, pela verdade, e com um rugido de força coletiva, avançaram, enfrentando o medo e a opressão. O padre José, tomado pelo desespero, viu seu castelo de manipulação desmoronar. Vocês não podem fazer isso! Gritou, mas as vozes da comunidade eram mais fortes, e juntos eles enfrentaram o terror que a muitos controlava. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, abraçou Ana Maria e Francisco. Este é o momento em que nos libertamos do passado, que nos reconciliamos e encontramos um futuro, exclamou, enquanto a chuva caía, apagando as chamas e levando embora o dor vivido. Na confusão, a verdade finalmente emergiu. Ana Maria sorriu, um sorriso radiante que dissipou as sombras. O que estava por vir ainda era incerto, mas agora eles tinham uns aos outros e isso era suficiente. As luzes ao redor reluziam e um novo sertão nascia. Não vamos acabar aqui, gritou Francisco, com a determinação renovada. Vamos reconstruir. A verdade sempre prevalecerá. E enquanto a praça se enchia de um novo entendimento, uma sensação de esperança se espalhou, aquecendo os corações. O passado era apenas um passo, e o futuro estava ao alcance. Obrigado por embarcar nessa jornada com a gente. Agora, precisamos de você. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. Isso é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não se esqueça de compartilhar instantaneamente
este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Faça a diferença.